David olhou o cartaz das reuniões evangelísticas e observou o endereço no fim do anúncio. Seu rosto ficou vermelho e ele apertou os punhos. Será que era um engano? Erro de impressão? Os seus pais estavam permitindo que aquelas reuniões fossem realizadas em sua casa? Imediatamente rasgou o cartaz em pedacinhos e saiu. Não seria forçado a assistir às reuniões em sua própria casa. David e sua família não eram religiosos. Aos 12 anos, ele já fumava e consumia bebidas alcoólicas. A última coisa que ele queria era ser obrigado a participar de um culto religioso. Então ficou fora de casa naquela noite até a reunião acabar. Depois entrou sorrateiramente. A mãe o olhou severamente e disse: "Você não deveria ter rasgado o cartaz, nem faltado à reunião." Tentando manter a autoridade, David respondeu: "Eu não quis assistir à programação." Os dois começaram a discutir e logo ele percebeu que não mais deveria se ausentar. Na noite seguinte, ele se dirigiu preguiçosamente para o canto da sala de estar, enquanto a mãe recebia os vizinhos à porta. David ficou surpreso ao ver muitos jovens chegando. Eles pareciam felizes por estar ali. Relutantemente, David os seguiu até o outro cômodo, onde os jovens dirigiam sua própria programação. O líder havia planejado apresentar músicas e atividades para as crianças. Em pouco tempo, David deixou de lado seu descontentamento e gostou da programação. "Foi divertido", disse posteriormente à mãe. Durante o restante da semana, de bom grado, David participou da programação. Terminado o período das reuniões evangelísticas em sua casa, o grupo passou a se reunir na igreja adventista e David o acompanhou. Quando o orador falou sobre o batismo de Jesus, David sentiu que deveria seguir o exemplo do mestre. Ele e o primo começaram a frequentar a classe bíblica, preparando-se para o batismo. À medida que aumentava seu amor por Deus, ele se esquecia da bebida e do fumo. A família de David não o acompanhou na decisão de seguir a Cristo, mas o primo, que tinha sido seu companheiro na vida mundana, também decidiu aceitar a Jesus. David compartilha a fé com a família, os colegas de escola e até nas ruas. As pessoas começaram a chamá-lo de pastor. Quando a igreja planejou outra série evangelística, David e o primo pediram para realizar em sua casa as reuniões preparatórias da campanha evangelística. Agora, em vez de tentar escapar das reuniões, David foi o anfitrião. Sua mãe frequentou as reuniões e quando ouvia David falar sobre Deus e sobre sua fé, ela entregou a vida a Deus. No ano seguinte, David organizou outra reunião em casa. Dessa vez, 3 primos entregaram a vida a Deus. David se sentiu chamado por Deus para ser pastor. Por isso, planejou estudar teologia na Universidade Adventista de Zurich quando terminasse o ensino médio, mas ele não tinha dinheiro para custear os estudos. "Creia que Deus proverá sua mensalidade", seu primo o incentivou. Diante disso, David decidiu se matricular, embora não soubesse como pagar os estudos. Porém, logo pôde observar, maravilhado, como Deus suscitava pessoas que o ajudavam a pagar as mensalidades. Embora passasse por dificuldades financeiras, Deus providenciou o suficiente para custear os seus estudos. Durante o segundo ano da faculdade, David começou a pastorear uma pequena igreja no vilarejo vizinho. Depois do culto sabático, ele visitava as famílias compartilhando o amor de Deus. As mulheres na igreja organizavam uma campanha evangelística e convidaram David para ser orador. Muitas pessoas responderam, aceitando Jesus como Salvador e Senhor. Entre elas estava uma adolescente cujos pais não gostavam da decisão dela. No dia do batismo dessa garota, eles expressaram muita ira, mas ela permaneceu firme e agora é membro ativo da igreja. David continua falando de Jesus em todos os lugares para os quais é convidado a pregar.
muitos respondem, entregando a vida a Cristo e pedindo o batismo. Deus tem confirmado o meu chamado pastoral, David afirma, acrescentando, e a Universidade Adventista de Zurcher fez com que esse chamado se tornasse realidade, me oferecendo uma educação de qualidade. A Universidade Adventista de Zurcher está crescendo rapidamente e com o crescimento crescem os desafios. A escola precisa construir um novo prédio para salas de aula, escritório e laboratório de informática, cumprindo assim as exigências do governo. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a terminar esse prédio e permitirá que a universidade cresça e atenda às necessidades do povo de Madagascar e em toda a região do Oceano Índico. Agradecemos seu apoio. Adoremos ao Senhor.